E a Procuradoria-Geral da República defende que o Supremo Tribunal Federal conceda prisão domiciliar para Débora Rodrigues dos Santos, ré por ter feito aquela pichação na estátua à Justiça em frente ao STF nos atos do dia 8 de janeiro. A defesa da cabeleireira pediu ao STF que a coloque em liberdade. E aí, consultada, a Procuradoria-Geral da República opinou contra a soltura, mas sugeriu prisão domiciliar até que a denúncia seja analisada. A Procuradoria argumenta que Débora tem filhos menores de idade e o encerramento das investigações da Polícia Federal sobre o caso. Ao comentar esse caso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que os brasileiros passaram de indignação a pena, abre aspas. O Brasil tem a característica que, na hora em que os episódios acontecem, as pessoas têm uma indignação profunda. Depois, na medida que o tempo passa, elas vão ficando com pena. Nós fomos da indignação à pena, fecho aspas, essa a manifestação do ministro Barroso em relação à percepção dele sobre a maneira como as pessoas enxergam esse episódio da cabeleireira. Enfim, alguns elementos para a gente trazer a análise dos nossos comentaristas. Luiz Felipe Dávila com a gente, ao vivo conectado. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Vamos separar em duas rodadas, primeiro trazendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República, recomendando a prisão domiciliar. Essa manifestação se dá em resposta a um pedido feito pela defesa da Débora, pelos advogados que a defendem. O que achou dessa manifestação da PGR? São sinais que deixam muita gente esperançosa, né, Dávila? Com certeza, Caniato. Boa noite a você, ao Beraldo, ao Mota e à nossa querida audiência. A manifestação da Procuradoria-Geral da República reflete essa mudança de curso que começou com o depoimento do ministro Fux. O ministro Fux foi o primeiro que teve a coragem para pedir vistas e reavaliar uma sentença absolutamente desproporcional ao tamanho da ofensa que acabou colocando Débora dos Santos na cadeia e numa condenação pedida pelo relator de 14 anos. Parece que muitas vozes discordantes dessa decisão do relator esperavam alguém com coragem para se manifestar. E agora que Fux deu voz a essa discórdia em relação à pena, parece que outros acabaram embarcando nisso. Então, agora a Procuradoria-Geral da República também acha que esse é um exagero e pede para que Débora dos Santos possa responder o processo em prisão domiciliar. Ou seja, começa a criar uma certa unanimidade de que houve abuso e uma pena completamente desproporcional ao crime em relação a Débora dos Santos. Isso é importante, Caniato, não é só por causa da revisão da pena, mas é por causa de uma atitude que aí eu vou para a segunda parte do comentário, que é o comentário do presidente do Supremo, Barroso. Não é que as pessoas foram da indignação para a pena. Todas as pessoas de bem estavam indignadas com os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Não é assim que se faz. Mas o problema não é a pena, o problema é que desde o ato de indignação, o que deu pena foi a injustiça cometida pela Suprema Corte ao condenar pessoas de maneira injusta, sem seguir o devido processo legal, por investigações secretas, inquérito por tempo indeterminado, juiz que investiga e é vítima de caso. Houve um total desrespeito a todas as regras e normas do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal, do direito à ampla defesa. É isto que transformou aquela indignação com a balbúrdia do dia 8 em indignação com a forma pela qual as pessoas foram indevidamente, injustamente, desproporcionalmente punidas por atos que realmente não mereciam penas tão altas. Então, nós temos de entender a natureza dessa mudança de humor. Essa mudança de humor, quem causou foi a Suprema Corte, ao não usar o critério da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização de penas para condenar
cada um de acordo com os seus atos do dia 8 de janeiro. Pois é, chama o Roberto Mota. Mota está ao vivo também com a gente, vai trazer as suas impressões sobre essa manifestação da Procuradoria-Geral da República. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Os advogados da Débora fizeram um pedido de liberdade provisória, alegando que ela é mãe de crianças, inclusive menores de 12 anos, e também a Polícia Federal já concluiu as investigações, o que, segundo a defesa, justificaria a concessão dessa liberdade. Mas aí a PGR se manifesta no sentido de defender uma prisão domiciliar. Apesar de parecer a mesma coisa, tem uma diferença substancial aí. Mas o que a gente precisa considerar em relação a esse posicionamento, essa defesa da PGR nesse momento, Mota? Eu não vejo nisso nenhuma mudança significativa no curso dos acontecimentos, Caniato. O Brasil é um país que solta na audiência de custódia sequestradores, traficantes, assaltantes, mas não soltou uma mãe de 2 crianças sem nenhum antecedente criminal, que tem como profissão cabeleireira. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. No caso de Débora Rodrigues, assim como em todos os casos do 8 de janeiro, existem 3 questões que precisam ser esclarecidas. A primeira questão é: foi seguido o devido processo legal? Aquele processo que é seguido ao pé da letra quando um chefe de facção é preso, é julgado, por exemplo. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, que precisa ser respondida para cada um dos réus individualmente, é: onde estão as evidências de que esta pessoa aqui, este réu, cometeu atos criminosos? Depois que essas 2 perguntas forem respondidas, há uma terceira pergunta. Mas primeiro, a gente tem que perguntar se o devido processo legal foi seguido, se a conduta foi individualizada e se foi comprovado que crimes foram cometidos. Depois que isso acontecer, a gente vai para a terceira pergunta, que é: a pena foi justa? Cristiano Beraldo também, ao vivo com a gente nesta sexta-feira. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. O caso que envolve a cabeleireira Débora tomando outras proporções, estimulando debates e também reflexões sobre essas penas que vêm sendo defendidas pelo Supremo Tribunal Federal. E aí teve o pedido da defesa da Débora e a manifestação da PGR. O pedido foi feito à Justiça, a Justiça pediu que a PGR se manifestasse e a PGR agora defende prisão domiciliar para ela. Beraldo. Boa noite, Caniato, boa noite, Dávila, Mota, e boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, Caniato, a gente vê uma sinalização de que, ao que parece, essa aliança entre a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, afinal de contas, a gente viu que os últimos eventos que aconteceram na Procuradoria-Geral da República sobre o caso em questão foi sempre na direção de alinhamento com o espírito do Supremo Tribunal Federal. Lembro aqui que o nosso querido colega Dávila sempre expressou otimismo com a atuação independente de Paulo Gonet, mas infelizmente isso não parece ter se consolidado. E o Procurador-Geral da República vem caminhando, vem tomando decisões ali numa direção que surpreende, dado o seu histórico e o seu profundo conhecimento das leis brasileiras, da Constituição Federal e o seu compromisso com a função que ocupa. Pois bem, Caniato, quando o ministro Fux abre aquele espaço, digamos assim, não vou nem dizer divergência, mas coloca na mesa uma posição de que é preciso ter cuidado com as decisões que estão sendo tomadas pela Suprema Corte em determinados casos, isso obviamente faz refletir. E aí é preciso, e eu me referi isso
ontem ou anteontem, é preciso encontrar um caminho que proteja, segundo a visão dos 11 ministros, que proteja a corte. E aí parece que estão encontrando na Procuradoria-Geral da República esse caminho. Então, o pedido original do relator são 14 anos de cadeia para a pichadora do batom. Aí agora vem o pedido da PGR, ali, a avaliação da PGR, de que a prisão domiciliar pode ser um caminho para esse momento, e assim a gente vai ver, ao que me parece, a temperatura baixar em relação a esse caso, porque pegou mal, Caniato. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento no Brasil em que a opinião dos outros importa para a posição e as decisões que são tomadas na Suprema Corte. Não é mais um exercício do profundo, do notável saber jurídico com base na Constituição Federal, tomando decisões em linha com o espírito da nossa Constituição. Não! Agora influenciam as decisões a opinião pública. Esta opinião pública, deste público, que até o advento da TV Justiça sequer sabia o nome dos ministros da Suprema Corte, que andava ali serena e tranquila com membros da mais alta qualidade do mundo do saber jurídico. Mas isso tudo mudou. Tempos passados, hoje é isso, Caniato. É a influência, a opinião, são as ofensas e os xingamentos em rede social que incomodam. Está tudo mudado no Brasil. Pessoas que nos acompanham, daqui a pouco, uma informação em primeira mão que envolve a cabeleireira Débora e possivelmente uma manifestação da Justiça em relação ao pedido da defesa da cabeleireira e também essa manifestação da PGR. Daqui a pouco a gente vai trazer uma novidade em relação a esse episódio. Mas, Dávila, quero passar para você, porque o Beraldo lembrou bem de um posicionamento seu em relação a Paulo Gonet, e eu me lembro que você compartilhou expressando a sua esperança e destacando talvez a sensatez do PGR e a expectativa que você tinha. Dadas as últimas posições do Procurador-Geral da República, essas manifestações sobre a prisão da cabeleireira e também o caso, a sugestão de arquivamento do episódio da suposta falsificação da caderneta de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, você acha que são dois episódios que sinalizam que talvez ele esteja retomando esse caminho da sensatez? Eu sempre espero que sim, Caniato, porque as instituições de Estado precisam funcionar para defender a Constituição, a lei, e elas não podem se curvar à política. Quem se interessar por política, pendure a toga e vá disputar a eleição. Mas nós não podemos misturar as estações da política e da justiça, de uma instituição político-partidária com uma instituição do Estado. E foi isso que aconteceu. Eu esperava que Gonet tivesse uma postura mais técnica, como é o seu histórico. Agora, é muito curioso essa mudança de posição da Procuradoria-Geral da República e logo após a fala do ministro Fux. Parece que estava todo mundo entalado com algumas decisões que haviam sido tomadas no Supremo, mas ninguém tinha coragem de se manifestar ou contradizer a postura do relator. Parece que o relator virou uma espécie de superministro no Supremo Tribunal Federal, né? E que quando surge uma voz da discordância, parece que aquelas vozes que estavam silenciadas começam a se manifestar. Eu espero que sim, porque se o Supremo Tribunal Federal continuar correndo nesta raia da politização da justiça, isso vai levar o Brasil ladeira abaixo na defesa do Estado Democrático de Direito. Vai levar o Brasil cada vez mais, os brasileiros, a desconfiar da justiça, a menosprezar a atitude do judiciário. E isso é péssimo para a democracia. Então, eu sempre espero que essa fagulha de bom senso venha para restabelecer
qual é o real papel constitucional do Supremo Tribunal Federal. É isso que nós estamos defendendo aqui. Agora, eu concordo com o Mota que o julgamento especificamente do presidente Bolsonaro já está tisnado por essa contaminação política. E não vejo como isso vai ser superado ao longo do tempo. Por quê? Porque o relator do caso é uma figura que vai julgar e é vítima. Uma outra pessoa que vai votar foi ex-ministro no momento em que aconteceu o episódio e se manifestou claramente contrário ao presidente Bolsonaro. Então, são coisas que, por mais que o processo ocorra com os argumentos técnicos, vai ficar aquela pulga atrás da orelha de todo mundo que esse foi um julgamento político. Porque, no fundo, essas pessoas deveriam se abster de julgar o presidente da República. Então, eu entendo que esse julgamento já começa viciado pela politização da justiça. Mas o problema não é o caso só de Bolsonaro, o problema é, junto com o caso do ex-presidente Bolsonaro, levar consigo a credibilidade do judiciário, o que seria um desastre. Então, ao meu ver, a atitude da Procuradoria-Geral da República, a atitude do ministro Fux mostra uma real preocupação das pessoas em restabelecer, pelo menos, a credibilidade do Supremo Tribunal Federal a despeito do julgamento do ex-presidente que já está contaminado pelo tempero político.